concordei, eu não concordei. Zico resolveu partir pra cima de jornalista. Então as pessoas, para colocar aquilo, precisam se informar. Os mais fortes, senão tomaria. Revolta tão grande do presidente do Flamengo. Eu acho isso não se deve fazer. O Zico meteu o louco na jornalista. Então ela denigriu a escola de futebol, Zico 10. O pau quebrou. Lacradores. Essa denúncia aqui do Zico é absurda. Ela disse que eu concordei, eu não concordei. Só que antes de ver a acusação do Zico pra cima da jornalista, é preciso ver o que o pilhado falou. Pessoal, era tudo que a Globo e seus comentaristas e apresentadores lacradores não queriam. Uma das pessoas de maior credibilidade na história do futebol brasileiro, uma das pessoas de maior simplicidade, de maior coração da história do futebol brasileiro, eu digo, a pessoa mais querida da história do futebol brasileiro, porque eu nunca vi alguém tão querido por jogadores e torcedores de todos os outros times quanto o Zico, né? Então era tudo que a Globo não queria. O Zico ter exposto a comentarista. Lembra que foi vitimizada aí por toda a imprensa quando foi adjetivada pelo presidente do Flamengo, que pode ter sido infeliz, o BAP, só que agora o Zico deixou claro o porquê da revolta tão grande do presidente do Flamengo. O Zico, um cara que não briga com ninguém, um cara que respeita todo mundo, que é gente boa com todo mundo, desmascarou, né, na versão dele, o que foi dito pela Renata, eu nem sei o sobrenome dela, pela Renata, comentarista do Sport TV, que foi... Aí eu te digo, gente, vocês querem que eu dê ouvidos pro Zico? O Zico, como eu já falei, um cara dos mais simples da história do futebol, um dos maiores craques do futebol, que trata todo mundo bem. Ou vocês querem que eu dê ouvido para Rizek, para Ana Thaís Matos? De falar do Flamengo, ela acabou prejudicando o CFZ, que não tinha nada a ver com a história. Colocando algumas mentiras, que não foi da gestão do BAP que começou o futebol feminino no Flamengo, foi da gestão do Landim em setembro. Fizeram fotos e gravações montadas e não sei quem fez isso. Como o clube é um clube aberto, eu não posso tomar decisões mais fortes, senão tomaria. Uma imagem que surgiu de água preta, aquilo ali foi no Recreio dos Bandeirantes todo um dia. Então as pessoas, para colocar aquilo, precisam se informar e não receber aquilo. Ela nunca pisou lá no CFZ para conhecer a história do CFZ. Então ela não devia, ela podia criticar o que ela acha, a questão do Flamengo, do futebol feminino, mas nunca colocar o CFZ, que o CFZ não tem estrutura. O CFZ sediou, foi centro dos árbitros na Copa do Mundo, evento da FIFA, tá? Foi o centro esportivo nas Olimpíadas, todos os times, masculino e feminino, que vinham jogar aqui no Rio de Janeiro, iam lá. Agora, nós não fizemos centro de futebol para receber clubes, a gente fez para escola de futebol, então a estrutura é outra. Quando o Flamengo pediu, a gente fez um esforço danado para chegar a atender em setembro. E todas as coisas que foram feitas lá foram com o pedido do Flamengo. Então, se a pessoa vai lá, conversa, sabe o que está acontecendo, tudo bem. Agora, botar uma nota simplesmente e atacar uma escola de futebol que tem uma rodagem de quase 2.000 pessoas por dia, eu acho isso não se deve fazer. E não ficou só nisso não. Olha o absurdo que o Zico falou. Ela disse que eu concordei, eu não concordei. Então, é bom porque as pessoas saibam do que aconteceu. Se não é estrutura para futebol do feminino do Flamengo, que o Flamengo tem dinheiro, tá? Isso é outro problema, não tem nada com isso. Eu procurei oferecer o que a gente tinha de melhor. E o campo, tudo bem, medidas menores, mas o campo era maravilhoso, tá?
Ninguém podia reclamar no campo. Estamos fazendo outra, tem base lá. Tem times que treinam lá e tal, mas não fizeram igual o futebol feminino. Então ela denigriu a escola de futebol 5-10. Tá? E isso ninguém apaga. E ó, muita gente calada, todo mundo calado. Ninguém foi falar lá com o CFZ as palavras dela. Por que ela fez aquilo com o CFZ? Por quê? Com a escola de futebol. Todo mundo quieto. Então, a história é outra, né? É bom que se sabe. E ainda teve um pilhado rebatendo a jornalista do UOL. É o fim dos tempos. Mili Lacombe, eu sei que muitos de vocês nem sabem quem é, que bom, porque só fala besteira. É uma metida feminista que só fala quando interessa pra ela na mídia e que só fala também onde não tem audiência, que é no UOL. Né? É um site que virou esquerdista, ninguém lê, não tem audiência nenhuma. Mas essa mulher querer atacar o Zico é o fim dos tempos. Aí a Mili Lacombe, ela disse o seguinte: Zico resolveu partir pra cima de jornalista em vez de falar do caos por ela exposto. O que ela quis dizer do caos por ela exposto? Do Flamengo, né, de acordo com elas, com as feministas, não investir o que teria no futebol feminino. Eu vou te dizer quem faz caos com essa palhaçada de futebol feminino. É a CBF. Porque a CBF, ela quer obrigar os clubes a investir em futebol feminino. E aí eu digo aqui, se a CBF quer investir no futebol feminino, que ela invista, que ela pegue o dinheirinho dela e invista em algo que não dá audiência, que não mobiliza a torcida, que não mobiliza marcas para patrocinar. Porque o Flamengo, ele não tem obrigação nenhuma, como nenhuma empresa ou time tem, de investir do que não traz retorno financeiro para ele. Não tem obrigação nenhuma. Só que passa a ter, pela palhaçada da CBF, de obrigar clubes a terem times de futebol feminino e a investirem em times de futebol feminino. Os clubes, eles têm que investir no que dá retorno para eles. Como sempre foi com o vôlei feminino, com o basquete feminino, que ganharam notoriedade ganhando, trabalhando, treinando. Virou uma forçação essa história de futebol feminino. E agora vem gente como Mili Lacombe querer lacrar pra cima do Zico. É sério, do Zico. E aí, nação, cara, foi aquilo que eu falei, né? O BAP errou em ter xingado. Acho que quando você xinga qualquer pessoa, você tá errado. Independente se é homem, mulher, enfim, criança, adulto, qualquer um. Você xingou, você tá errado. Agora, que o BAP falou corretamente sobre a questão do investimento da empresa que a comentarista trabalha, que é detentora dos direitos de transmissão do futebol feminino, isso aí foi certo. Eu concordo com o Zico também, cara. Eu acho que assim, o investimento no futebol feminino, como a gente já falou muitas e muitas vezes, é proporcional à audiência que tem, tá tudo certo. Não tem problema quanto a isso. Eu acho que as equipes que tentam de fato colocar o futebol feminino pra andar tem que ser elogiadas e incentivadas, e não o contrário, pô. Tem muito time de Série A, por exemplo, que não tem futebol feminino, e aí? Por que esses times a gente não critica? Por que vai criticar os caras que estão tentando? Por que vai criticar as mulheres que estão tentando fazer algo lá? Pô, sacanagem, né? Tem que incentivar então, tá certo o BAP, tá certo o Zico, cobra o incentivo da empresa que ela trabalha, porque os caras estão tentando. Você viu agora que o Mirassol vai ser obrigado a montar um futebol feminino, porque não tinha antes, é time de Série A. Legal, atitude bacana, mas só tá montando porque classificou pra Libertadores, é obrigado a jogar. E eu acho legal também, incentivo da Conmebol para esses clubes entrarem, montarem de fato futebol feminino. Agora a gente vai criticar quem tá tentando? E os caras que não tem futebol feminino? Tem muito clube, viu? Muito clube em Série A que nem ao menos tem um departamento feminino. Pô, pelo amor de Deus, cara, vamos colocar o foco em quem não tá fazendo. A gente vai ficar criticando quem tá fazendo agora? Bora botar fogo na discussão. Quero saber da tua opinião aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.